discussão. Deputado Flávio Serafim. Deputada Tia Ju, a gente tem tentado atuar aqui no estado do Rio de Janeiro defendendo a preservação da Mata Atlântica, defendendo a preservação das nossas áreas verdes. E a gente faz isso com muita firmeza, porque a gente entende que é fundamental, que é um dos biomas mais ameaçados do Brasil, e também com muita serenidade no sentido de entender que a defesa das nossas áreas verdes, ela não é incompatível com a presença humana nas suas diferentes dimensões. É claro que um parque é uma unidade de conservação mais restritiva. Então, a não ser as comunidades tradicionais, você não pode ter a presença de pessoas lá dentro. Então, o caminho para você lidar com uma área já consolidada é você dialogar sobre a desafetação. E o INEA é o órgão que tem essa competência para fazer isso. A nossa preocupação é que até algumas semanas atrás, o INEA era um órgão que estava aparelhado, cheio de funcionário fantasma, cheio de gente fazendo trambique. Eu mesmo denunciei e consegui ajudar a reverter uma situação lá na região dos Lagos, onde o INEA estava ele próprio promovendo um aterro numa área de lagoa, com isso, ampliando uma área que anteriormente não existia e estimulando a construção de um prédio onde antes era uma rua. O aterro se dava ao lado da rua. Com isso, eles estavam fazendo a rua, onde eles estavam aterrando o próprio INEA e autorizando o prédio onde antes era a rua. A gente teve que acionar o Ministério Público Federal e conseguiu reverter aquele crime ambiental praticado com anuência e participação de agentes do nosso próprio órgão ambiental. Além disso, muitas vezes, essas áreas que estão em parques ou que estão em outras unidades de conservação, ao serem desafetadas, elas se tornam alvo de milícias, de grupos criminosos que acabam expulsando dali aqueles moradores que estavam lá antes do parque e que são os que nos levam a debater a desafetação. Então, as nossas preocupações e as nossas emendas eram no sentido de, primeiro, garantir critérios mais rígidos para esse processo de desafetação, porque o INEA, infelizmente, estava tomado por uma turma do governador Cláudio Castro, que muitas vezes atuava contra o meio ambiente. Segundo, garantir que o processo de desafetação garanta, de fato, o direito das famílias que já estão ali residindo, inclusive e especialmente porque residiam ali antes da criação do próprio parque. Mas a gente, felizmente, viu que o INEA retomou o seu caráter público, com uma direção técnica para defender o meio ambiente aqui no estado do Rio de Janeiro e garantir a implementação das áreas ambientais. Nesse sentido, a gente entende que a nossa emenda, ela cumpria um papel de redundar na defesa ambiental para garantir que essa desafetação, por exemplo, transforme essa área numa área de amortecimento, continue prevendo mecanismos de preservação e também garanta que as famílias que ali moram possam ter uma concessão, um direito de permanecer ali para que não sejam ameaçadas nem pela especulação, nem pela milícia ou qualquer outro grupo criminoso. Então, a gente está retirando a nossa emenda, em consideração, inclusive, a esse novo momento que o estado do Rio de Janeiro está vivendo, em que a gente tem um órgão ambiental, em que a gente pode voltar a confiar, porque ele não está mais aparelhado pela turma do Cláudio Castro. Deputado André Correia, para discutir.